Oi! Então, dessa vez eu venho aqui fazer a leitura de um artigo nomeado Mutualismo e Anarcocapitalismo. Diferenças. Esse artigo foi escrito pela Mutualist Alliance Blog e foi traduzido ao português pelo Rodrigo Viana, aqui para o site do A Esquerda Libertária. E, como eu sempre digo aqui no canal, sem mais delongas, começar a leitura desse artigo aqui. Eu percebo que a última postagem era mais sobre discurso e responder ataques, ao invés de uma conta real das diferenças legítimas entre mutualistas e anarcocapitalistas. Eu vou tentar fazer isso aqui, não como uma forma de iniciar uma luta, mas para educar. Teorias do valor. Muitos mutualistas subscrevem a teoria do valor-trabalho e foram entre os primeiros a perceberem suas conclusões socialistas. Isso é um pouco controverso na economia moderna. Uma quantidade considerável de pessoas, libertários de direita em particular, considera-la como algum tipo de pseudociência, embora haja sérios debates sobre isso. Os anarcocapitalistas geralmente se apoiam no trabalho de Eugene von Bauer para pôr um fim nas teorias do trabalho ricardianas e marxistas, e argumentam que a teoria do valor subjetivo está correta. Kevin Carson, em seu livro, Estudos na Economia Política Mutualista, argumenta que von Bauer criou um espantalho de Ricardo e de outros economistas clássicos, e tenta sintetizar a teoria do valor-trabalho mutualista, que tem uma nota, que no original, and attempts to synthesize the Marxist labor theory of value with Austrian praxeology. Na verdade, o autor cometeu um equívoco, pois Carson renega a teoria marxista e se apoia na teoria mutualista do valor-trabalho. Para melhor compreensão do leitor, foi traduzido de forma corrigida. Então, só isso mesmo, que a tradução aqui, no caso, entendeu? Deu uma modificadazinha, mas que não mudou a essência da parada. Agora voltando ao artigo. Com a praxeologia austríaca, Robert P. Murphy e Kevin Carson tiveram um debate amigável e interessante sobre isso, que você pode ler aqui e aqui, que no caso tem 2 hiperlinks. Então, se vocês quiserem ler, só entrar aí no artigo e clicar. O apoio da TVT entre mutualistas os levam a se oporem ao lucro, juro e arrendamento. Anarcocapitalistas não têm quaisquer problemas com isso. Debates interessantes podem ser tidos sobre isso, mas ambos tendem a concordar de que os problemas são menos predominantes em uma economia livre. Direitos de propriedade. É justo dizer que, geralmente, anarcocapitalistas são lockeanos. Anarcocapitalistas, como Rothbard, apoiavam algumas formas de direitos de propriedade intelectual, mas anarcocapitalistas modernos normalmente acham isso ilegítimo. Mutualistas tendem a subscrever a doutrina de Ingalls Tucker, de ocupação e uso. Mas Lysander Spooner, por exemplo, apoiava o mesmo tipo de doutrina de lei natural que é comum entre Rothbardianos, e até mesmo apoiava a propriedade intelectual. Thomas Hodgkin, para citar outro exemplo, defendia o holding privado de terra, contra Herbert Spencer, de Todas as Pessoas. Outras pessoas, como Ezra Heywood, sugeria que não pode haver nenhum mercado verdadeiramente livre enquanto propriedade em materiais crus e monopólio de meios de troca existir. Kevin Carson, no entanto, subscreve a doutrina anterior mencionada de Ingalls Tucker. E uma vez que ele é a principal fonte de material mutualista atualmente, muitas pessoas que se denominam mutualistas subscrevem a ele. Derek T. Long, que não se denomina capitalista, embora é um Rothbardiano, debateu com ele sobre isso. Que tem uma segunda e última nota desse artigo, de que o debate pode ser conferido aqui e aqui. Aí tem aqui também hiperlink para esse debate entre os dois. Agora voltando ao artigo em si. Mas o que mutualistas de hoje acham interessante não é quem está filosoficamente certo ou errado,
mas a carência geral de compreensão de a partir de onde a propriedade capitalista vem. Que isso não é limitado apenas a anarcocapitalistas, mas a maioria das pessoas, embora alguns marxistas reconheçam isso. Mutualistas argumentam que isso levou a enormes força e intervenção governamental na economia, a fim de criar o que é geralmente conhecido como propriedade capitalista. Se isso não tivesse ocorrido, a economia teria se desenvolvido mais em direção da autogestão de trabalhadores. Isso não é tanto um argumento contra os direitos de propriedade anarcocapitalistas, mas um argumento contra a liberdade orgânica, que alguns alegam que o capitalismo é. Alguns Rothbardianos têm aceitado isso e têm moldado a si mesmos anticapitalistas, como um resultado. Semântica. É claro que nós, às vezes, sustentamos as mesmas ideias, mas as expressamos com semânticas diferentes. Capitalismo, para a maioria dos anarcapitalistas, é uma economia com zero de intervenção governamental. Socialismo, para a maioria dos mutualistas, é uma economia com zero de intervenção governamental. Capitalismo, para a maioria dos mutualistas, é intervenção governamental sistemática, destruindo a atividade de emprego autônomo para criar uma classe de capitalistas arrendadores. Socialismo, para a maioria dos anarcapitalistas, é intervenção governamental sistemática no mercado, para redistribuir riqueza e confiscar a propriedade privada. Ora, pode haver uma parte certa ou errada a isso? Pessoalmente, eu penso que não. Mutualistas usam uma definição de capitalismo e socialismo que remontam aos anarquistas do século XIX, enquanto anarcapitalistas usam uma definição de capitalismo e socialismo mais ligada a Mises e Rand. Anarcapitalistas definitivamente têm aceitado o uso mais moderno e comumente do termo, enquanto mutualistas voltam à definição no seu ponto principal, para ilustrar que a principal função do governo está em manter a regra capitalista. Dinheiro. Anarcapitalistas são geralmente pessoas muito otimistas pelo ouro, muito embora alguns tenham estado entusiasmados por bitcoins. Mas, de acordo com eles, o melhor dinheiro é lastreado. Mutualistas argumentam que, ao contrário, uma forma de crédito mútuo, que é criada através de um banco mútuo de juro livre, efetivamente é uma economia do dom, com uma unidade de conta. Rothbard argumentava que isso era algum tipo de moeda fiduciária, ao qual Kevin Carlson respondeu. Greene e Tucker não propunham inflacionar a oferta de moeda, mas ao contrário, eliminar o preço de monopólio do crédito, feito possivelmente pelas barreiras de entrada estatais, licenciamento de bancos e grandes requerimentos de capitalização para instituições comprometidas em fornecer somente empréstimos assegurados. Mutualistas modernos tendem a ser muito interessados em economias de permuta, uniões de crédito e outras formas de moeda circulante local. Objetivos e visões. É injusto dizer que anarcapitalistas querem tudo a ser um supermercado. Mas a atitude geral entre os anarcapitalistas é aquela em favor de uma sociedade centralizada, em torno de empresários e comércio. A maioria deles não tem uma visão real, conquanto que seja voluntário e não infrinja nos direitos de propriedade. Eles são favoráveis aos meios de produção sendo mantidos privadamente. Suas formas favorecidas de chegar lá parecem ser tanto tornar o governo o mais libertário quanto possível, tornando mais fácil para as pessoas se secederem ou revoltarem através de tribunais libertários revolucionários, como Walter Block sugere, ou a estratégia libertária de esquerda do agorismo, significando contra-economia. No entanto, mutualistas não são fetichistas de mercado na mesma extensão. Nossa visão favorecida é melhor descrita como um comunitarismo, onde a maioria dos bens é produzida para a economia local e baseada nas necessidades locais por produtores autônomos e empresas possuídas por trabalhadores. As diferentes comunidades se interligariam sob os princípios do federalismo livre para se comunicar efetivamente sobre ampla área geográfica. Desde Proudhon, mutualistas têm geralmente sido gradualistas quando se trata de revoluções, mas não reformistas. Eles apoiam as tomadas de controle sindicalistas de empresas através de greves gerais, estratégias de dualidade de poder para criar alternativas às instituições legais e também concordam com os agoristas de que precisamos comercializar fora da relação ao dinheiro. Então é isso.
Esse foi o artigo nomeado Mutualismo e Anarcapitalismo, diferença. Espero que todos tenham gostado da leitura desse artigo e até mais.